sacramento rompe o véu, consolador prometido, esparge no Brasil central o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, o mensageiro de Maria. Vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.
Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Oh, no som da vida. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública do Centro do Grupo Espírita Paulo de Tarso. É um prazer termos todos vocês aqui, juntamente aos nossos espíritos amigos e todos os irmãos que estão em tratamento, encarnado e desencarnado, para a nossa reunião pública. Convidamos todos vocês nesse instante a fazer conosco a nossa prece inicial, certo? Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, nosso divino amigo, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, estudando o Evangelho de amor de seu Filho Jesus, nosso guia e modelo. Vamos rogar que nessa noite possamos absorver, enquanto seres em evolução, todos os ensinamentos possíveis para a nossa reforma íntima, para o nosso aprimoramento moral. Rogamos aos bons espíritos que estejam tutelando os nossos lares nesse instante, fornecendo
um tratamento de amor, de luz, de saúde, protegendo toda essa vizinhança, toda a nossa cidade e todas as cidades dos irmãos que estiverem conosco nesse momento de reunião pública. Que essas bênçãos se estendam aos nossos familiares, familiares esses que são toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja. Meus irmãos, novamente boa noite. Convidamos todos a, já nesse instante, providenciar e deixar separada a água para ser fluidificada ao final de nossa palestra, certo? Lembrando que, assim que eu encerrar a nossa apresentação da noite, nosso estudo da noite, haverá a condução do passe à distância e a fluidificação da água também, certo? Então, convidamos a todos que depois que eu terminar a nossa comunicação, permaneçam para o passe e também a prece de encerramento, ok? Vamos lá, pessoal. O nosso estudo da noite de hoje está em Mateus, capítulo 12, dos versículos de 46 a 50, e em Marcos, no capítulo 3, nos versículos de 31 a 35 do nosso Evangelho, certo? E também encontra-se no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Obviamente, traremos também para a nossa discussão algumas outras obras espíritas de referência para nós, médiuns, trabalhadores cristãos. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Uma reflexão sobre a humanidade em tempos de transição. Voltemos à passagem evangélica que origina esse trecho, né? Estando ele ainda a pregar para a multidão, sua mãe e seus irmãos, do lado de fora, procuravam falar-lhe. Então, alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão aí fora procurando-te, procurando a Jesus, né? Nesse momento, respondendo a esse que assim falara, disse ele: quem é minha mãe e quais os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Haveria, então, alguma inconsistência, alguma contradição nos ensinos do Cristo, que o mesmo mestre disse em outro momento: honrai vosso pai e vossa mãe. Agora parece renegar a sua mãe e os seus parentes? Haveria contradição nessa passagem do Cristo, nesse momento de sua vida entre nós? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os incrédulos usam dessa passagem, sim, para tirar daí uma arma, pretendendo que o mestre se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base o amor e a caridade. E esse amor e essa caridade não deixariam, né, que o mestre fizesse alguma contradição. Ora, não é possível que ele destruísse do lado o que do outro estivesse estabelecendo. Ele estava, na verdade, pessoal, seguindo o princípio básico de sua doutrina: o amor pela humanidade. Desse modo, se há alguma crença de que Jesus estava tendo uma contradição, ou é porque as palavras que estão ali não foram reproduzidas da forma correta, ou não. Olá, irmãos. Então, voltamos, né, de onde havíamos parado. Teve um problema técnico, né, mas voltamos aqui com a nossa comunicação. Então, eu estava dizendo, né, que Maria e os parentes do Cristo foram procurá-lo por algum motivo, alguma necessidade que eles acreditavam que o Cristo tivesse. Afinal de contas, Maria
e os seus parentes acreditavam que o Cristo tivesse as mesmas necessidades, as mesmas... estivesse afeito às mesmas leis que nós humanos, quando, na verdade, sabemos que o Cristo era um corpo celestial, um corpo superior ao nosso, né? Um ser de extrema luz. Né? Assim sendo, é claro que também nenhum grau de parentesco humano havia entre o Cristo e os que eram considerados irmãos dele. Cumprindo ainda se advirta que, em hebreu, aí estamos nos valendo da história, e isso está lá no Elucidações Evangélicas. Em hebreu, a palavra irmão tinha várias acepções. Significava ao mesmo tempo o irmão propriamente dito, o primo ou um simples parente. Deste modo, nos vem a pergunta: quem eram os irmãos de Jesus? Quem são esses irmãos que são citados no Evangelho, na Bíblia? Bom, vamos voltar então a uma passagem de Mateus, também no capítulo 13 e no versículo 56, no qual tem esse seguinte trecho. Não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, Simão e Judas? Pois bem, há nessa passagem, segundo os nossos historiadores, né, uma questão importante e que também é comprovada pela Bíblia. A Maria, a que se refere esse trecho, né, e também em outros momentos da Bíblia, como no livro de João e no livro de Lucas, não se tratava de Maria de Nazaré, a mãe do Cristo, mas aqui se tratava de Maria de Cleófas. E quem era Maria de Cleófas? Maria de Cleófas era mãe de Tiago, o discípulo, né, do Cristo, Simão Pedro e Judas Tadeu. Era essa Maria, Maria de Cleófas, mãe desses três personagens citados. E é interessante pensar que essa Maria de Cleófas é também citada em João, sendo a irmã de Maria. E aqui há alguns estudos que indicam dois caminhos. E é importante entendermos. Cleófas era irmão de José. Portanto, seria Maria, esposa dele, né, Maria de Cleófas, cunhada de Maria de Nazaré. Desse modo, os irmãos que são referidos como irmãos de Jesus, na verdade seriam os primos, sobrinhos de Maria de Nazaré, sobrinhos da mãe de Jesus. Por quê? Há estudos que indicam que Maria de Cleófas poderia ser a irmã de Jesus, mas no sentido de que ela era cunhada, uma vez que Cleófas era irmão de José. Seguindo, os chamados irmãos e irmãs de Jesus eram, segundo o parentesco, que entre eles havia, aos olhos dos homens, seus primos irmãos. E quem nos traz isso é Rusteng, na obra Os Quatro Evangelhos, no livro 2. E há também estudos, né, como apresentado nesse quadro, de que Maria de Cleófas realmente esteve presente até mesmo no momento da crucificação de Jesus. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, Maria de Nazaré, a irmã de sua mãe, tomando então como cunhada, né, na verdade, de Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena, as três Marias que estavam presentes ali na crucificação. Então isso já vem nos responder. Maria e Jesus não tiveram outros filhos? Não. Espíritos muito elevados que eram, Maria e José, né? Maria e José, encarnados em missão de receber Jesus, não experimentavam as necessidades carnais da humanidade. Desse modo, Maria permaneceu virgem até o seu desencarne. Maria foi e permaneceu sempre virgem,
José, menos elevado do que ela, mas desempenhando também uma missão sagrada, compreendeu pela revelação do anjo qual o objeto de sua experiência material e seguiu, né, essa missão inteiramente. Olha que interessante, né? Isso também está nos 4 evangelhos. Mas então, diante disso, sabendo que Jesus não tinha irmãos consanguíneos, né, vamos assim dizer, que Maria não teve outros filhos, Maria e José não tiveram outros filhos, qual o ensinamento que o Cristo queria nos dar com essa passagem? Entendendo quem eram esses irmãos, né? Ele, Jesus, em momento algum desprezava da oportunidade de nos dar algum ensinamento. Ele aproveitou, portanto, daquele momento que se deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual, que anos mais tarde seria confirmada pelo advento do Espiritismo. E isso se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. E é importante entendermos essa parentela espiritual e essa parentela corporal para chegarmos à nossa noção de humanidade que viemos discutir hoje. Os laços de sangue, como está no próprio Evangelho, não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Ou seja, os laços que nos ligam uns aos outros, os laços duradouros, eles não são somente pelos laços de sangue. Às vezes, há uma semelhança, né? Às vezes, há uma coincidência, sim, de estarmos encarnados entre parentes físicos que estão ligados a nós também espiritualmente. Mas nós precisamos entender o seguinte, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Ou seja, pai e mãe não criam o espírito. Eles fornecem ao espírito esse invólucro material que irá abrigá-lo. Ou seja, é função também dos pais, além de dar esse invólucro material, pelo qual nós temos que ser extremamente gratos, também é dever dos pais o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Esse instrumento que nos é dado por nossos pais, que é o corpo, ele nos faz progredir. E aí está o parentesco corporal. Só que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Mas sim, o que nos une são as nossas afinidades, as nossas simpatias, a comunhão de ideias. Então é comum percebermos que às vezes temos maiores afinidades com os nossos irmãos de trabalho cristão, com os quais passamos horas e horas a fio compartilhando de ideias para a nossa evolução, para a evolução dos nossos, para a evolução de nossos amigos, enfim. Esses laços, essas comunhões de ideias, prendem e perduram antes, durante e depois de nossas encarnações. E é ao longo de nossas encarnações, e isso é muito importante, é ao longo de nossas encarnações que vamos construindo esses laços de afinidade. Portanto, pode ser que nesse momento algum parente, algum familiar, ainda não seja aquele com o qual eu tenho maior afinidade, com aquele que eu tenho maior simpatia, mas pela construção de nossa evolução, de nossas encarnações, ele pode sim se tornar participante de nossa família espiritual. Olha que bênção, a bênção da encarnação. E nisso, nós pensamos, poxa, chegará o momento então que todos nós, enquanto humanidade, compartilharemos dessa família espiritual com as mesmas afinidades, com os mesmos desejos de evolução e de amor. Aí vem mais um ensinamento. Ao dar aquela resposta,
né, que na verdade ele responde com uma outra pergunta, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, o Cristo deu, tendo por fim, atento o motivo que determinara a ida de Maria e dos que eram designados por irmãos dele, provar que a missão do Cristo, a cujo desempenho se consagrara no meio dos homens, sobrelevava aos laços da família humana. O Cristo não tinha predileções. Todos eram, para ele, seus irmãos. Olha que interessante. É muito comum, dado o nosso grau de evolução, acreditarmos que devemos votar nosso amor, nossa energia, apenas aos nossos familiares. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, nós precisamos começar a desenvolver em nós que o amor, ele precisa sobrelevar essa noção restrita, construída de família consanguínea, né? As necessidades, ou seja, a missão do Cristo, ela sobrelevava as necessidades da natureza humana, que no entender dos mesmos homens se lhe faziam sentir. Ele quis mostrar que não ligava a Maria, nem aos que eram tidos por irmão dele, nem aos seus discípulos, nem à multidão que o rodeava, senão pelo laço espiritual, pelo laço de humanidade. E é interessante que, com essa passagem, o Cristo nos dá o verdadeiro sentido da palavra humanidade, que é, somos irmãos uns dos outros. Precisamos nos preocuparmos, compartilharmos uns com os outros, muito além dos nossos laços consanguíneos. Essa lição é a que fica em maior questão nessa passagem evangélica. Um parentesco espiritual, um laço de parentesco e de fraternidade segundo o espírito, e não segundo a carne. E aí nós precisamos nos lembrar que qual é a nossa verdadeira vida? É a vida enquanto encarnados? Os próprios espíritos nos trazem que não, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Ele quis ainda mostrar que mesmo esse parentesco e essa fraternidade, segundo o Espírito, entre ele e os homens, assim como estes, de uns para os outros, não eram reais nem verdadeiros, senão se tivessem relação aos que houvessem feito a vontade divina, escutando e pondo em prática a palavra de Deus. Lembra que eu disse sobre afinidade? O Cristo estava em constante afinidade com o pensamento de Deus, com a palavra de Deus. Logo, para sermos verdadeiramente irmãos do Cristo, precisamos também da palavra de Deus, do amor, da caridade, da justiça. De quem ele, né, o Cristo, era representante e o órgão maior. Lembremos que o Cristo é o médium de Deus. É por meio do Cristo que Deus deixa vir a nós, filhos amados, os ensinamentos maiores. E nesse tempo de transição, né, é interessante pensarmos o que temos feito por nossos irmãos. Temos seguido esses ensinamentos do Cristo? Vamos voltar no Livro dos Espíritos. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Olha o que os espíritos respondem para Kardec. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar essas palavras na sua significação literal. Os Espíritos nos trazem, então, o ensinamento de que nós somos uma grande família universal.
reitera, então, o ensinamento do Cristo, de que todos somos irmãos e que, desse modo, todos nós precisamos estar um ao lado do outro. Porque se eu for considerar somente a noção de afinidade, de semelhança de pensamentos, de semelhança de vontades, eu estaria sendo, pois, egoísta. Poxa, eu só devo ajudar aqueles que pensam como da mesma forma que eu? Eu devo ajudar, devo querer ver bem somente aqueles que têm afinidade e que estão juntos no trabalho comigo? Isso seria uma maneira egoísta de tomarmos a palavra do Cristo. A nossa família espiritual, sim, é construída com base nas afinidades, mas nós devemos a todo instante buscarmos expandir essa noção de afinidade, essa noção de laço espiritual. Afinal de contas, temos todos o mesmo Pai, que é Deus. E todos nós fomos criados para o mesmo fim, que é a evolução e a felicidade. Então seria, desse modo, egoísta pensar que os meus irmãos são aqueles que pensam somente como eu. Então, há falta sim de caridade quando eu não escuto ou quando eu não ajudo aquele que pensa de uma maneira diferente que a minha. Ou quando eu relego auxílio, quando eu nego auxílio a aquele que tem um posicionamento diferente do meu nas diferentes áreas do saber. Sejam elas políticas, econômicas, sociais. Desse modo, eu preciso sempre estar refletindo o que eu tenho feito pelos meus irmãos em humanidade. Grandes espíritos como Madre Teresa, Chico Xavier, Eurípides, Bezerra, parecem ter compreendido essa lição, ao passo que estavam sempre preocupados com os seus irmãos, que não eram irmãos consanguíneos. Não temos do nosso amigo, que ele olhava a todos sendo seus irmãos, não somente aqueles que haviam sido criados junto a ele, né, filhos de Maria João de Deus e filho de seu pai. Ou seja, a prática da lei de caridade está nesse olhar mais profundo. E só por esse motivo, eu já tenho que enxergar que questões como racismo, preconceitos de toda ordem, discriminações de toda ordem, ou preferências de toda ordem de auxílio a um ou ao outro, devem sim cair por terra. Porque o próprio Cristo disse: quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? Senão todos que estão à minha volta e procuram estar congregados ao pensamento de Cristo. Calma, mas então eu devo somente ajudar e somente estar perto das pessoas que têm um pensamento junto ao pensamento de Deus, têm as mesmas... Não somente. Porque isso colocaria em xeque a passagem anterior da caridade para com todos os irmãos em Deus. Por essa nova revelação, ficarão os homens em espírito e verdade, sabendo que ele, Jesus, de todos irmão e ao mesmo tempo Senhor, pelo poder ilimitado que tem sobre quanto respeita ao mundo em que habitais. E assim, a gente chega nesse nosso momento final, nessa nossa passagem final, mostrando que o próprio Cristo nos ensinou de uma maneira extremamente correta, sem nenhum erro de interpretação, que ele estava ao nosso lado enquanto irmãos, e que nós devemos estar um ao lado dos outros, também como irmãos, principalmente nesse momento de transição pelo qual nós estamos passando. E aí, nós também podemos refletir.
O que temos nós feito pelos nossos irmãos nesse tempo de transição planetária, em tempo de pandemia, como nós estamos passando? Temos feito ações de caridade ou temos nos recolhido a ponto de, não, eu preciso ficar recolhido, então eu não tenho mais obrigações diante da humanidade? Na verdade, não. Na verdade, todos nós podemos auxiliar de alguma forma. Todos nós podemos participar de alguma campanha educativa, podemos participar de algum esclarecimento educativo. Existem inúmeras tarefas que, mesmo que remotamente, podem ser realizadas a favor de nossos irmãos em humanidade. Esse momento de pandemia não nos deve colocar na inércia, muito pelo contrário, nos deve colocar na reflexão constante. Como que, diante desse cenário, eu posso ajudar o meu irmão? O meu vizinho, talvez mais velho que eu, que não pode, de repente, ir ao supermercado? Aquele parente distante que, às vezes, está sozinho, isolado, e precisa, talvez, somente de uma ligação? Aquele asilo que, nesse momento, não está podendo receber a visita de outras pessoas, de parentes? Será que ele tem recebido alguma ligação? Alguma intervenção artística, mesmo que à distância? Sabemos que a Casa Espírita oferece a todo instante inúmeras práticas assistenciais para que nós possamos, assim como Cristo, olhar para os nossos irmãos em humanidade. Então, tem sim como eu fazer uma intervenção por esse aparelho aqui que nós estamos falando, em um asilo, tocando alguma música, ou lendo para algum idoso, ou simplesmente ligando. Tem como sim eu doar nesse instante para os inúmeros irmãos que estão na linha de frente, levando sopa aos nossos irmãos moradores de rua. Posso fazer inúmeras doações também do meu tempo, de repente ligando para um amigo e falando, vamos fazer um culto mesmo que à distância? Leio o evangelho de cá, você comenta daí, fazemos a prece juntos. Devemos sempre, então, buscar esse sentido maior da humanidade e não ficarmos na inércia e na nossa acomodação de acreditarmos que, bom, estou isolado, não preciso fazer nada. Posso enviar mensagens de valorização da vida. Posso enviar, de repente, o link de uma palestra a um irmão que está necessitado. Posso participar de inúmeras campanhas. Então, é nesse sentido que trouxemos nessa noite essa passagem do Cristo. Porque ele também pergunta, quem é os nossos irmãos e quem é a nossa mãe? Senão toda a humanidade. Desse modo, encerramos aqui a nossa comunicação. Pedimos que todos estejam preparados aí com a água fluidificada, preparados também para o passe à distância que ocorrerá nesse momento. E também, ao final, será feita a prece de encerramento. Desejo a todos uma boa noite e fiquem com Jesus. Lembrando que sempre podemos fazer alguma coisa pela humanidade e, ao mesmo tempo, por nós. Um abraço. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.